Dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo só troca a dor de lugar. Tira-a do peito e empurra-a para os cantos da casa, para as coisas que fingem ser inocentes, a chávena que ela gostava, o casaco pendurado onde já não devia estar, a sombra que o entardecer desenha no soalho. O tempo não apaga. O tempo revela. Naquela manhã, Lisboa acordou devagar. O Tejo respirava uma névoa leve e eu, encostado ao parapeito da janela, ouvia o som pequeno da cidade a vestir-se de rotina. Liguei a cafeteira. O primeiro estalo do metal, o borbulhar da água, o cheiro do café a subir, denso, como se a cozinha quisesse lembrar-me que ainda há vida depois da noite. Peguei na chávena a dela e, por um segundo que detestei admitir, levei-a ao nariz à procura de qualquer coisa que já não existe. Bergamota. Um fantasma. O perfume que ela deixava na gola do meu casaco quando dizia "já volto" e não voltava. Laia. 2 anos. Não é um número, é um corredor longo. No início, a casa era demasiado grande. As paredes, demasiado perto. Havia um silêncio que não descansava. Silêncio com dentes, silêncio que mordia. Eu falava sozinho só para acreditar que a minha voz ainda me pertencia. À noite, fitava o teto e repetia as coisas que queria ter dito. Fica. Não me deixes. Se te perder, o que é que faço ao futuro? Não disse nada. Via meter a vida dela numa mala tão fácil e sair pela porta onde um dia desenhamos uma promessa. Ela disse que precisava de se encontrar. Eu continuei a perder-me. A traição não aconteceu num grito. Aconteceu numa frase bonita. Preciso de me ouvir. E eu, que sempre lhe dei espaço, dei-lhe também o caminho. A maturidade às vezes parece covardia, e a minha dignidade naquele dia foi só outra forma de impotência. Ninguém te ensina a fechar uma porta quando do outro lado fica a pessoa a quem deste o nome casa. Passei semanas a viver num palco depois do espetáculo. Cenários montados, plateia vazia. O relógio da sala batia teimoso, lembrando que o tempo avança mesmo quando tu ficas parado. E foi aí que comecei a aprender a dor verdadeira. Não a dela ir, mas a de me ficar. Fiquei com a pergunta, com o eco do riso antigo, com o peso de uma culpa que não era minha porque a mente, quando não tem respostas, fabrica réus. No fundo de uma gaveta, guardei a fotografia de nós. Moldura de madeira, um verão que parecia eterno, a luz a cortar-nos o rosto como quem abençoa. Virei ao contrário. Não consegui deitá-la fora. A memória tem garras. Os dias seguintes foram um inventário de ruínas. O pé da mesa bamboleava e eu, que sempre prometia arranjar, demorei 1 mês a pegar na chave inglesa. A torneira da cozinha chorava gotas ritmadas, como quem marca um compasso triste. O armário rangeu quando decidi tirar de lá o último casaco dela, pé ante pé, como se o som pudesse acordar algo que eu tentava adormecer. Tive vontade de mandar tudo abaixo, fazer obra na casa e no corpo, começar de cimento novo, mas ninguém reconstrói sem reconhecer primeiro as fissuras. Comecei devagar. Corri pela primeira vez sem rumo, da Graça ao Rio, só para ter a certeza de que as minhas pernas ainda sabiam obedecer a mim e não às lembranças. O ar frio cortava, a garganta ardia e cada passo parecia empurrar um pouco a noite para trás. Parei junto ao Tejo. O vento trazia sal e promessas que eu não compreendia. Respira, disse alto, e a minha voz não me soou estranha. Pela primeira vez em muito tempo, voltei para casa. Tirei tudo da bancada da cozinha e decidi cozinhar sem o guião antigo do takeaway. Bacalhau à Brás falhei redondo. O ovo talhou, o sal fugiu-me da mão e o fumo abriu as janelas por mim. Ri. Uma risada breve, quase vergonhosa, como se estivesse a cometer uma traição à minha tristeza. No dia seguinte, tentei outra vez. À terceira, com um copo de vinho que já não tinha o mesmo sabor que antes, comi em silêncio
e percebi que o silêncio, naquela noite, não tinha dentes. Houve recaídas. Voltou-me à cabeça a pergunta venenosa: e se eu tivesse lutado mais? Mas lutar por quê? Por alguém que já não queria ficar? O orgulho é uma armadilha, e também a mágoa. Entre ambos escolhi a disciplina. Consertei o pé da mesa. Troquei a vedação da torneira. Lixei a moldura da fotografia e comprei outra, maior, para uma imagem nova. A cidade ao entardecer, o Tejo aceso de ouro. Não deitei fora a foto antiga, guardei-a num envelope castanho. Não era um funeral, era um arquivo. A diferença é que num funeral, tu despedes-te. Num arquivo, aprendes. Corri mais. O corpo começou a entender-se com o cansaço certo, aquele que vem do suor e não do choro. Descobri um café pequeno em Alfama, onde ninguém me reconhecia como o rapaz que ficou. Lá passei amanhãs a ver o mundo, a ouvir conversas de desconhecidos e a dar aos meus silêncios nomes que não doíam. Pausa, descanso, espera. Aos poucos a casa deixou de me vigiar. O relógio bateu sem me acusar. E uma noite, percebi qualquer coisa que me pareceu impossível no início. Tinha passado uma semana inteira sem pensar nela. Não foi alegria. Foi um alívio cauteloso, com medo de se mexer e quebrar. Crescer, descobri, não é deixar de doer. É aprender a escolher quem és quando dói. Eu escolhi ser o homem que fica de pé quando a tempestade passa e a rua ainda está molhada. O homem que fecha janelas, que apaga fogões, que sabe exatamente onde guarda as chaves. O homem que, se um dia a vida bater a porta, decide primeiro se essa batida é convite ou assalto. Nessa noite, arrumei a casa como quem desenha um novo mapa. Dobrei uma manta sobre o sofá, alinhei os livros, troquei a lâmpada amarela da sala por uma mais quente, capaz de fazer as paredes respirarem. Antes de dormir, atravessei o corredor e parei diante da porta por onde ela tinha saído. Toquei na fechadura, uma peça pequena, discreta, mas que decide destinos. Girei a chave. Um clique seco. Não foi vingança, foi cuidado. Deitei-me. O vento moveu a cortina e trouxe um sussurro da cidade. Eu já não sentia medo do escuro. O escuro, afinal, era só ausência de luz e eu tinha aprendido a acendê-la. Quando o sono me chegava, ouvi um som simples, familiar, indiscutível, a campainha. O coração hesitou uma batida. O corpo ergueu-se antes da cabeça decidir. Cruzei a sala, sentei a mão na maçaneta. O passado não se apaga, pensei, mas eu já não sou o mesmo homem que o escreveu. Respirei fundo, abri a porta, e o tempo, que até ali só tinha revelado cicatrizes, preparava-se para revelar a próxima ferida ou a cura. A campainha insistiu uma segunda vez, não mais alta, apenas mais perto. Abri, e o passado tinha olhos, os dela. Laia ficou no umbral, como quem não sabe se quer entrar ou ser perdoada à distância. Estava igual e não estava. O mesmo casaco comprido, o cabelo apanhado sem esforço, a pele que lembrava o verão que tivemos. Mas havia ali uma fadiga nova, um cansaço que não vinha da noite, vinha de escolhas. O perfume chegou antes da voz, bergamota e qualquer coisa doce que eu já não sabia nomear. Pensei, há cheiros que não envelhecem, só mudam de corpo. Olá, Mason. O fio da voz quase partia. Olá. A minha boca respondeu antes do resto de mim. Fiz um gesto com a cabeça. Ela entrou devagar, os olhos a inventariarem a casa como quem procura uma versão de si mesma que ficou para trás. Tocou a borda da nova moldura no aparador, o tejo pintado em ouro no fim do dia. Sorriu, triste. Mudaste coisas. Tive, disse, e o tive ficou no ar, pesado. Fechei a porta. O clique soou-me a traição contra mim próprio. Guiou ao caminho até a sala e sentámo-nos no mesmo sofá onde, 2 anos antes, se tinha sentado a minha ruína. O silêncio veio atrás, não o de antigamente, aquele com dentes, mas um silêncio atento,
que escuta as palavras antes de nascerem. Posso? Ela apontou para a chávena pousada na mesa. É chá, está quente. Empurrei para ela. Ainda bebes sem açúcar? Ainda tento. Sorveu um gole. As mãos tremiam. Não disse, tenho saudades. Não disse, desculpa. Disse, fiz asneira. Não houve trovão. Não houve música. Havia uma frase nua entre nós. O meu peito não fechou, mas também não se abriu. Esperei. Fui. Ela mordeu a palavra como se fosse azeda. Fui atrás de uma ideia de mim que parecia bonita ao espelho. Pensei que o mundo me ia aplaudir se eu o escolhesse a ti. E aplaudiu? Perguntei sem veneno, quase por educação. Aplaudiu no início. Sorriu sem dentes. Depois os aplausos cansam, e quando param, ouves-te a ti própria. Eu não gostei do que ouvi. Assenti com a cabeça. Não para aliviar, para confirmar que eu também já conhecia esse eco. Ele disse de repente, como quem puxa um penso rápido, o homem com quem fui não ficou. Não quando o brilho acabou, não quando perdi o trabalho, não quando a minha mãe adoeceu e eu precisei de alguém que me levasse ao hospital e ficasse na sala de espera a segurar-me a mão. E pensaste em mim. Pensei no que era estar segura. Os olhos brilharam sem lágrimas. Pensei na casa que era também uma pessoa. Pensei que talvez, se eu bater a porta ainda haja amluga, complete, uma luz acesa. A cozinha, lá ao fundo, soltou o aroma do que eu tinha ao lume. Caldeirada. Doeu-me o pormenor, eu a cozinhar algo que antes só comíamos fora, nos aniversários. Laia endireitou-se, como se encontrasse nessa fragrância um atalho. Sinto falta disto, murmurou. Não é da comida. É de chegar e saber que há uma panela que alguém mexeu a pensar em ti. A frase entrou-me no corpo como uma flecha que conhece o caminho antigo. Eu respirei devagar. Já não era o homem que procurava pretextos para se comover, mas a memória tem dedos. Laia, comecei. Quando foste embora, eu não te segui porque pensei que respeitar era uma forma de amar, e descobri que às vezes o respeito que dás vira esquecimento no outro. Eu não te esqueci. Eu estraguei-me. A voz dela perdeu máscara. Achei que um mundo novo me faria nova. Fui atrás de promessas com luzes neon. E no fim, apaguei-me. Não havia acusação no meu silêncio. Havia diagnóstico. Ela pousou a chávena, encostou os cotovelos aos joelhos e ficou ali, mais pequena. Eu pensei. Hesitou, pensei em pedir que recomeçássemos, devagar, do zero. Do zero não existe. Sorri curto. Há sempre números que ficaram a meio. Eu sei. Endireitou o olhar no meu. Então talvez com a verdade, eu falhei contigo. Não mereces-me. Mas queria... O verbo enganou-se nos dentes. Queria tentar ser a pessoa que deveria ter sido quando te tive. A honestidade feriu de um modo limpo. Olhei para as minhas mãos, as unhas novas, os pequenos cortes de quem aprendeu a arranjar o que parte. Pensei na estrada que fiz de volta a mim, quilômetro a quilômetro, e como cada passo me ensinou a diferença entre saudade e dependência, entre amor e abrigo. O que é que tu queres, Laia? Perguntei. E pela primeira vez não era um homem a suplicar, era um homem a exigir precisão. Quero casa. Ela fechou os olhos. Quero paz. Casa não é uma pessoa que tu visitas quando o mundo te fecha a porta. Mas contigo eu chamei casa a pessoa errada. O olhar suplicou-me uma brecha, ou ao momento errado. A pergunta ficou a vibrar. Senti, por um segundo cruel, o impulso de a poupar, de dizer, vamos comer, falamos amanhã, de a deitar no sofá como se o inverno fosse só uma manta. Era o reflexo de quem foi, o homem antigo que esticava sempre mais um bocado de si. Mas eu não era mais esse. Eu aprendi a fechar janelas, disse baixo. Aprendi a ouvir quando uma tempestade é só a minha cabeça e quando é mesmo lá fora. E hoje, não sei se a tua tempestade é meu problema. Não te peço que sejas o meu guarda-chuva.
Sorriu de lado, triste e bonita. Só que me deixes ficar um bocado à tua varanda. A metáfora acertou-me num sítio terno. Lembrei o som do Tejo, o café de Alfama, a moldura nova. Lembrei a semana em que não pensei nela. Uma semana que foi um milagre pequeno. Fica para jantar, disse, surpreendendo-me, e falamos com luz. Obrigada. O alívio trouxe-lhe cor às bochechas. Eu prometo não confundir conforto com amor. Só quero ver se ainda existe caminho. Levantei-me. Fui até a cozinha, mexi a panela, provei o sal. O vapor subiu à cara como um abraço que não pede nada em troca. Peguei em 2 pratos. Atrás de mim, ouvi os passos dela a aproximarem-se. Pousei os pratos. A mesa, antes palco de despedidas, parecia agora pronta para um ensaio de qualquer coisa que eu não sabia se queria estrear. Lembras-te, disse ela, encostada ao batente, do verão em Sesimbra, da noite em que prometemos nunca guardar silêncio quando doer? Lembro. E lembro que, no fim, foi o silêncio que nos falou mais alto. Eu quebrei essa promessa. Eu também, quando deixei que o teu silêncio me definisse. Ela passou os dedos pela garganta, como quem solta um nó invisível. E se tentássemos falar sem teatro, sem pena, só 2 pessoas a aprender a gramática do que sobrou? Antes que eu respondesse, um ruído cortou a cozinha ao meio. A fechadura da porta de entrada rodou. O meu estômago encolheu. Eu lembrara-me de fechar. Tinha a certeza do clique. Tinha. O som da maçaneta, claro como um sino, reteve a respiração de ambos. Laia olhou-me, primeiro com medo, depois com algo que parecia pressentimento. Houve um segundo longo, o tempo de um semáforo, em que todas as versões do futuro passaram diante de mim. A porta abriu-se. Desculpem, disse uma voz tranquila, pousando sacos no chão. Espero não estar a interromper. O ar mudou de densidade. A cozinha, que cheirava a caldeirada e lembrança, ganhou um terceiro cheiro, pão fresco e vinho. Laia ficou pálida. Eu não precisei virar-me para reconhecer o tom, o passo, a calma. Eva, o silêncio não é sempre vazio. Às vezes, tem forma. Naquele instante, o silêncio ganhou corpo, o corpo de Ava, parado na entrada da cozinha, com uma calma que fazia tudo o resto vacilar. Ela pousou os sacos de compras no balcão com naturalidade, pão rústico, uma garrafa de vinho, tinto do Douro, tomates maduros numa rede de linho. Coisas que só se trazem para casas que conhecemos bem. Coisas que só se pousam onde se pertence. Laia não se mexia. Os olhos dela estavam abertos demais, como se procurassem oxigênio num lugar onde o ar se tornou denso demais. Eu senti o bater do meu coração não de amor, nem de medo, mas de colisão. Como 2 capítulos diferentes a tentarem coexistir na mesma página, Ava quebrou o silêncio, não com explicações, mas com algo muito mais perigoso: normalidade. A caldeirada já está quase? Perguntou, olhando-me por cima do ombro, com um meio sorriso que conhecia os meus horários, os meus hábitos, as minhas pequenas vitórias diárias que ninguém mais tinha presenciado. Laia deu um passo em frente, como se tivesse levado um estalo invisível. O que é isto? A voz falhou entre incredulidade e fúria. Ava não respondeu logo. Tirou calmamente uma garrafa do saco, pousou-a à mesa, ajeitou o cabelo atrás da orelha. Cada movimento era uma afirmação. Eu não estou aqui por acaso. Boa noite, Laia, disse, finalmente. Não sabia que estavas aqui. A frase era neutra, mas o subtexto ardia. Tu entraste sem ser convidada. Eu não. Laia virou-se para mim, procurando uma traição declarada. Mason, o que é que ela está a fazer aqui? O ela era um veneno subtil dito entre os dentes. Olhei para Laia, depois para Ava, e percebi. Não era uma escolha romântica, era uma escolha moral. Ela não está aqui agora, respondi devagar. Ela esteve aqui durante todo este tempo. Ava não sorriu,
nem triunfou. Mas o seu olhar reconheceu que aquela frase tinha sido pronunciada por um homem diferente daquele que ficou destruído 2 anos antes. Laia riu, um riso curto, descontrolado, nascido não do humor, mas do desespero. Então era isto, disse a voz a tremer. Saio por 2 anos e quando volto, a minha melhor amiga está na tua cozinha como se fosse dona dela. Ava respirou fundo, foi até ao lava-loiça, lavou as mãos como quem prepara as armas antes de uma batalha que decidiu não evitar. Eu não roubei nada, Laia, disse calmamente. Estive aqui quando tu não estavas, não para substituir-te, mas para o ajudar a não se afundar. Laia explodiu. Tu sabias como ele era para mim. Tu sabias o que nós tínhamos. Ava respondeu sem levantar o tom. Eu soube o que vocês tinham, apenas quando vi o que lhe fizeste perder. Silêncio. Mas agora era outro. Um silêncio que tremia. Laia avançou, quase chorando, mas empurrada pela raiva. E tu, Mason, enganaste-me com ela? Estavam juntos antes de eu sair? Não, respondi com firmeza. Quando tu saíste, só havia ruínas. Ninguém constrói amor em cima de escombros no primeiro dia. Ava acrescentou, olhando para Laia com seriedade. Eu não me apaixonei por ele quando ele era o teu homem. Eu comecei a vê-lo quando ele já era alguém a tentar voltar a ser inteiro. Laia desviou o olhar, engolindo algo difícil demais de aceitar. A possibilidade de não ser a vítima, mas a origem de uma cadeia de consequências. Eu sabia que ali não existia espaço para orgulho, só para a verdade. Laia disse com a voz calma, mas firme, tu foste embora sem olhar para trás, e eu fiquei. Ava também ficou. E quem fica, às vezes aprende a cuidar, não por romance, por humanidade. Ela respirou fundo, os olhos umedeceram, mas não imploravam, queimavam. Então, vocês são o quê? Perguntou, com a voz baixa e perigosa. Olhei para Ava, ela não fugiu ao olhar, mas também não o exigiu. Ficou simplesmente presente sem pressão, sem medo, com uma leve melancolia de quem sabe o peso do tempo partilhado. Somos 2 sobreviventes que aprenderam a confiar um no outro, disse. Não te devo justificações além disso, mas não te vou mentir, tu já não és a única pessoa que conhece esta casa no escuro. Ava ficou imóvel. Mas havia algo nos olhos dela, talvez um susto leve, talvez uma esperança que ela nunca tinha planeado. Laia afastou-se um pouco, como se a distância física pudesse inverter a cronologia. As lágrimas caíram, mas não pediam piedade, gritavam perda. Mas ela é minha amiga, disse, mais para si do que para nós. E eu fui tua, respondeu Ava, num tom que misturava mágoa e serenidade, até ver-te destruir alguém que nunca lutava por nada a não ser por ti. Laia calou-se e, pela primeira vez naquela noite, não parecia só magoada e parecia derrotada, não pelo que perdeu, mas pelo que causou. Ela deu meia volta, como se tentasse sair antes que a dignidade se partisse de vez. Eu quase disse algo, quase pedi para ficar. Quase voltei a ser aquele homem que servia de cais para quem não sabia ficar. Mas não movi os lábios. O som da porta a abrir novamente não trouxe alívio. Trouxe fim. Ele parou no limiar. Vais arrepender-te, Mason disse, com a voz partida entre ameaça e súplica. Olhei nos olhos dela não com ódio, mas com maturidade. Já me arrependi, Laia. Só não vou repetir. Ela saiu. A porta fechou-se devagar. Não houve clique, mas houve encerramento. Ava ficou em pé, com as mãos apoiadas no balcão, respirando fundo como quem carrega um peso que nunca quis disputar. Eu servi 2 pratos, coloquei um à frente dela. Ela hesitou. Se quiseres que eu vá embora, começou, em voz baixa. Se eu quisesse que fosses embora, interrompi. Não teria posto 2 pratos na mesa. Ela assentiu lentamente. Não sorriu, mas os ombros baixaram um pouco. Ficamos em silêncio. Silêncio,
Outra vez, mas desta vez sem guerra. O vapor da caldeirada subia como um sinal de vida. A sala, porém, parecia suspensa, como se a casa precisasse decidir a que tempo pertencia, ao que ficou ou ao que chegou. Ava sentou-se devagar. Eu coloquei o prato à frente dela. Sentei-me também. O silêncio que se instalou já não era trincheira. Era um terreno vigiado, um passo em falso, e tudo voltava a ruir. Não tens de explicar nada, disse Ava, os olhos no prato, a voz sem arestas. Mas eu também não sei o que isto é. Isto, repeti, para comprar tempo. A palavra isto sempre foi a melhor desculpa para não nomear o que assusta. Isto, ela inclinou o rosto de me veres a pôr pão na tua mesa e a tua ex atravessar a mesma porta com o cheiro a passado aceso. Não quero que a minha calma sirva para fingir que não dói. A honestidade dela bateu-me no peito como chuva que lava e também arde. Eu respirei, à procura do homem que prometi ser quando fiquei de pé depois do naufrágio. Eu tenho medo, disse. Por fim, medo de pegar na pessoa que me ajudou a não afundar e pedir-lhe que nade comigo mais longe. Medo de confundir gratidão com amor. Medo de te magoar por ainda saber de cor o som da campainha que tocou hoje. Ava assentiu sem pressa. E eu tenho medo de ser a casa onde pousas enquanto o mundo lá fora te cansa. Ela pousou o garfo. Tenho medo de substituir alguém sem querer, quando a última coisa que quero é ser substituta. As palavras encaixaram como peças que se reconhecem. Olhei para a mesa. 2 travessas, 2 copos, 2 pessoas que tinham sobrevivido a coisas diferentes e que agora precisavam sobreviver ao mesmo, à definição. Um brilho metálico chamou-me a atenção no chão, junto ao rodapé. Abaixei-me. Um brinco, dourado pequeno com uma pedra fria. Laia. A casa tinha guardado um vestígio, como quem tenta reescrever uma cena ao deixar um adereço esquecido. Segurei o brinco na mão. Pesou mais do que devia. Deixa, disse Ava, suave. Podes pô-lo no balcão. Não. Levantei-me com o impulso de quem acaba de encontrar o capítulo que faltava fechar. Volto já. Fui até ao corredor. Peguei no envelope castanho onde estava a fotografia antiga, a que eu não tinha coragem de deitar fora. Tirei-a. Olhei. 2 sorrisos jovens, apanhados num verão que se julgava promessa. Atrás da moldura nova, o tejo da minha janela devolvia-me um presente que não pedia desculpa por existir. Meti o brinco no envelope, junto da foto. Escrevi no canto, a caneta, arquivos, não emergências. Não era sarcasmo, era método. Desci as escadas, abri a caixa do correio do prédio Adilaia, que o porteiro nunca tirou, e deixei lá dentro. Nem bilhete, nem discurso. Um gesto seco, limpo. Quando voltei à cozinha, Ava estava de pé, a olhar a panela ainda ao lume. Precisas que eu saia? Perguntou sincera. Para pensares sem a minha sombra, preciso que fiques, enquanto eu digo o que nunca disse quando devia. Senti a frase pousar-me na língua já pronta, como se tivesse sido ensaiada a vida toda. Peguei no telefone, apertei-o como quem segura uma decisão, não um objeto. Vais ligar-lhe? A voz de Ava não julgava. Temia por mim. Vou ligar-me a mim, responde. E disquei. 2 toques. 3. Correio de voz. Olá, sou eu. Queria que ouvisses isto sem me interromperes, porque interrompeste-me demasiadas vezes dentro de mim. Hoje entendi uma coisa. Tu tiveste 2 oportunidades. A primeira, quando eu te amava e esperava por ti dentro de casa. A segunda, agora, quando bateste a porta e quiseste voltar para um lugar e não para uma pessoa. Eu não sou um lugar. Sou alguém que reaprendeu a existir sem te chamar de casa. Desejo-te cura, mas a minha não passa mais por ti. Terminei a gravação. Não havia aplausos, havia espaço. Ava estava de olhos molhados, mas firmes. Obrigada por me deixares ouvir.
disse. Obrigado por não fugires quando eu falo com os meus fantasmas. Sorri curto, e desculpa ter achado que fechar uma porta era ser cruel. É só higiene. Ela riu de leve, o riso que não exibe vitória, só reconhecimento. E agora? Perguntou, puxando uma cadeira. Quem somos nós neste intervalo entre o passado e o presente? Sentei-me de frente para ela, com a coragem nítida dos atos pequenos. Somos dois adultos que não querem repetir erros. Toquei no tampo da mesa, como quem desenha regras invisíveis. Eu não quero colar-me a ti para tapar buracos. Quero estar inteiro ao teu lado, mesmo que ainda existam marcas. E prometo isto: se um dia eu sentir que a minha paz está a depender de ti, aviso-te antes que me afunde. Ava respirou fundo, os ombros desceram. E eu prometo não te pedir coisas que só o tempo sabe dar. Ela aproximou o copo do meu. Podemos brindar, não ao que começa, mas ao que não precisa provar que começou. Podemos. Os copos tocaram-se, um som pequeno e limpo, mais honesto do que qualquer discurso grandioso. Comemos aos poucos. Ela perguntou pelo meu trabalho. Eu perguntei pelo projeto dela com as crianças no bairro. Conversa simples, como se o mundo tivesse voltado a uma rotação suportável. No meio dessa normalidade frágil, o telemóvel vibrou. Uma mensagem. O nome de Laia no ecrã. Vi a chamada. Obrigada por dizeres a verdade. Deixa-me passar amanhã para buscar uma coisa que ficou. Olhei para o envelope que já não estava ali. O brinco, o arquivo. Sorri sem maldade. Respondi. Está na caixa do correio. Não é preciso subir. Ava leu com o canto do olho. Não comentou. Mas uma serenidade nova assentou-lhe no rosto, como quem vê um mapa finalmente claro. Quando terminamos, lavei os pratos. Ava secou-os. Coreografia de quem já partilhou silêncios mais difíceis. Antes de sairmos para a varanda, desliguei o lume, verifiquei as janelas, rodei a chave da porta. O clique ecoou pela casa. Não era despedida, era procedimento. E, nesse gesto banal, senti a primeira vitória. Já não precisava de dramatizar para afirmar o que escolhia. Há uma coisa que eu ainda não sei, disse Ava, encostando-se ao batente da varanda. A noite de Lisboa soprava um fresco gentil. Se eu ficar, fico como quem cuida, como quem ama ou como quem aprende. Ficas como quem fica. Respondi, simples. O resto a noite ensina. Ela encostou a cabeça ao meu ombro. Não houve promessa, houve presença. Lá embaixo, ouviu-se o portão do prédio. Um passo apressado, um tilintar de chaves. O mundo continuava. E pela primeira vez, não me senti arrastado por ele, caminhei ao lado. Ficamos a olhar o céu, sem desenhar destinos nele. A caldeirada já era memória recente, o vinho um abrigo sem exigências. Senti o peso dos meses, deixar de me curvar o corpo. Talvez crescer fosse isto, saber que a paz não explode, instala-se. Achas que ela volta? Murmurou Ava, como quem não quer acordar nada com a pergunta. Talvez. Respondi, com a certeza que não dói. Mas, se voltar, encontra uma casa onde não mora o passado, só gente viva. A noite aceitou a frase como quem fecha um livro numa página certa. Há 1h da noite em que Lisboa fala baixo. O Tejo sussurra, as janelas piscam como faróis de uma cidade que aprendeu a esperar. Ficamos na varanda a ouvir esse idioma antigo, o da vida quando não precisa de provar nada. Ava encostou-se mais um pouco, e eu senti que o meu corpo, que durante tanto tempo foi trincheira, podia ser finalmente casa sem alarmes, sem grades, sem placas de cuidado com o passado. A paz não chega com trombetas, chega com gestos pequenos que sobreviveram ao barulho, o prato seco no escorredor, a manta dobrada sem pressa, o telefone virado para baixo, mudo de urgências, e sobretudo o respeito pelo que não volta. A paz mora onde a nostalgia não manda, mora no que escolhes manter aceso. Olhei para dentro para a sala com a luz quente que troquei há dias.
Por muito tempo aquelas paredes repetiam um eco. E se? Hoje repetiam outra coisa. Assim. É assim que se vive depois da tempestade, sem desejar outra história, sem reescrever o que doeu, sem fazer da mágoa um altar. Arquiva-se, aprende-se, caminha-se. Sabes o que mais me assusta? Perguntei, sem medo da resposta. Não é a ideia de ela voltar, é a possibilidade de eu me trair quando o vento mudar. Ava sorriu devagar, com a gravidade de quem conhece os seus próprios cismos. Então faz o que fizeste hoje, disse. Cria procedimentos. Liga o lume quando queres aquecer, desliga-o quando estás pronto. Tranca a porta quando é preciso. Abre a janela quando o ar pesa. Não é drama, é cuidado. Ri, porque era tão simples que doía. Passei anos a confundir intensidade com verdade. Hoje, aprendi a medir pelo que permanece quando o espetáculo acaba. A paz é anticlímax por escolha. Na rua, alguém riu. Um riso anônimo, leve, que não nos pertence e ainda assim nos empresta um bocado de mundo. Pensei no envelope castanho, na fotografia fora da moldura, no brinco devolvido. Pensei na primeira corrida até ao rio e no dia em que o silêncio perdeu os dentes. Pensei em como a minha história não é a do homem que reconquistou um amor, mas a do homem que reconquistou a si mesmo e, por isso, pode amar sem pedir licença à ferida. Fica, disse, sem cerimoniais, como quem convida o presente a não fugir. Fico, respondeu Ava, com a mesma sobriedade. Mas prometo-te isto, se um dia a tua paz depender de mim, eu aviso-te. E se um dia a minha depender de ti, peço-te ajuda. A paz também é um pacto. Voltamos para dentro. A casa já não era museu, era um lugar a acontecer. Tirei 2 chávenas, fiz chá de cidreira. Ava riu. Ainda sem açúcar, ainda atento. Aconchegamos a manta no sofá e deixamos a televisão apagada. A noite não precisava de ruído. Do lado de fora, o vento desenhou uma dobra na cortina. Do lado de dentro, o relógio marcou 1 hora qualquer que valia por muitas. O telemóvel vibrou de novo uma última mensagem. Obrigada por deixares na caixa. Cuida-te. Li sem raiva, sem vitória. Só com gratidão por ter palavras que já não me acorrentam. Apaguei o nome do atalho favorito, não como quem renega, como quem termina um capítulo com pontuação correta. Ponto final. Linha em branco. Novo parágrafo. Encostei a cabeça no encosto do sofá e, pela primeira vez em muito tempo, não pedi nada ao futuro. Apenas o escutei. O futuro soou a passos calmos na mesma casa. Há janelas que sabem quando abrir. Há uma mesa onde 2 copos se tocam sem promessas grandiosas. Soou a paz que não lateja. Respira. Mason, disse Ava, quase num sussurro. Achas que o amor precisa sempre de uma história grande para existir? Não. Sorri. Às vezes precisa só de espaço. E ficou ali, entre nós. Um espaço bom. Não vazio, disponível. Disponível para o lento, para o honesto, para o que não precisa de plateia. Apaguei a luz da cozinha, deixei a da sala acesa, rodei a chave. Clique. Procedimento, não muralha. Na varanda, o Tejo continuava. Nós também. A paz mora aqui, pensei, onde o passado não manda e o presente não implora. Mora no cuidado, na rotina, na palavra dita a tempo e no silêncio que não morde. Se um dia a campainha tocar de novo, vou abrir com o mesmo respeito. Mas agora sei, não é a visita que decide quem eu sou eu. E quem fica, fica porque quer, não porque o mundo lá fora fechou. Ava apertou a minha mão. Não juramos nada, mas ficou claro. A paz não chega pela pessoa que volta, mas pela pessoa que fica, inclusive quando essa pessoa és tu. Se fosse contigo, abrias a porta outra vez? Conta-me nos comentários. E se esta história te tocou, subscreve para não perderes o próximo capítulo.